Inscreva-se em nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Momento da Palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Iniciando mais um módulo IBAD. Vocês aí da sala 8 são convidados a estarem participando juntamente conosco. Você que tem a sua dúvida, seu questionamento, pode fazer aqui, porque estamos ao vivo. Na medida do possível, vamos estar tentando respondê-los. É um prazer ter a companhia de todos vocês. Grande abraço a vocês, abraço a toda a estrutura que nos abraça nessa oportunidade, o Robson, pastor Amarildo, que tem dado todo o suporte, pastor Silas Batista, Paulo Rodrigo, pastor Erisvan, a todos estes homens de Deus que estão aí imbuídos, direto ou indiretamente, para que possa chegar até você esse abençoado trabalho, as aulas de IBAD. Ainda estamos aqui online, ainda transmitindo para vocês, até que esse período de isolamento passe, as coisas se organizem melhor e nós possamos, assim, em definitivo, poder voltar às nossas aulas presenciais. Hoje, na unidade 1, nós vamos estar falando sobre a vida de Paulo e os fundamentos da igreja. A vida de Paulo e os fundamentos da igreja. Tema por demais abençoados. O módulo Epístolas Paulinas. Epístolas Paulinas. Esse grande homem de Deus, apóstolo Paulo, ele que foi o responsável por quase metade de todo o Novo Testamento, os 27 livros, ele escreveu 13, se nós contarmos que foi ele, segundo alguns dizem, embora que não temos base para essa afirmação, mas se concordássemos aqui com o que alguns dizem que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, então nós teríamos mais da metade dos livros do Novo Testamento escritos por Paulo. Então, a importância, a singularidade de Paulo é de primordial valor, é extremamente valorativo para a nossa fé cristã, porque se não fora os escritos desse homem, muito daquilo que nós temos de base de igreja, de fé, nós teríamos por certo perdido ao longo do tempo. Dado esta ênfase aqui, nós vamos estar falando sobre a vida de Paulo e os fundamentos aqui dessa igreja, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e 5, vamos estar abordando um pouco aí da vida de Paulo, vamos estar abordando sobre os fundamentos da igreja nesta primeira unidade. Uma coisa que precisa estar e ficar bastante claro na sua cabeça é quem era Paulo, de onde veio Paulo e por que é que Paulo escreveu estas cartas. E por que é tão importante você entender isso? Quem era Paulo? Às vezes você pode dizer assim, era de Tarsis, muito bem, morador de Tarsis, da província romana da Cilícia, muito bem, não temos dificuldade, mas existem algumas divergências que a gente precisa, e eu preciso por demais da sua atenção para entender algumas coisas aqui. Paulo, ele era romano ou ele era judeu? Primeira questão, você precisa entender. E por que isso é tão importante? Então, para entendermos a respeito dessas questões, nós vamos observar o que o próprio apóstolo vai falar a respeito disso. Porque em um determinado momento, quando Paulo já está preso, o tribuno vem ao encontro com ele, lá em Atos, no capítulo de número 22, no versículo de número 27 e 28, ele vai dizer da seguinte forma, lá quando o tribuno pergunta para Paulo e dizes, és tu um homem romano? E o apóstolo Paulo vai dizer assim, sim, eu sou um cidadão romano. No versículo de número 28, o próprio tribuno ali, ele vai indagar Paulo e dizendo, ora, na verdade, eu também
eu também sou um cidadão romano, mas eu consegui isso à custa de muito, mas muito dinheiro mesmo. E você? Aqui está uma grande questão de uma pergunta, porque boa parte dos estudiosos afirmam que Paulo ele teve a sua, vamos dizer assim, a oportunidade de ser um cidadão romano através disso, de ter comprado. Por quê? A sua família era uma família rica, uma família abastarda, então ele teria condições de ter comprado aí então a sua cidadania romana. Mas a própria fala aqui do apóstolo Paulo denuncia que na verdade mesmo ele não comprou, porque a sequência da fala no versículo de número 28 de Atos 22 é que ele vai dizer: não é o meu caso, eu sou romano de nascença. Aí você pode dizer assim: não, então muito bem, Paulo na verdade não era judeu então. E se ele não era judeu, como é que ele estava entre os judeus? Como é que ele estava na sinagoga, aprendeu aos pés de Gamaliel? Então são questões para nós estarmos analisando. Eu preciso que você tenha sobremodo atenção para você entender direitinho toda essa questão aqui, porque entendendo isso você não terá dúvidas mais lá na frente quando alguém vir lhe pedir a razão a respeito desses fatos. Então dobre a sua atenção. Paulo, ele mesmo está dizendo aqui no versículo 28 que ele era um cidadão romano. Ele foi indagado pelo tribuno. O tribuno diz: olha, eu consegui a minha cidadania à custa de muito dinheiro. E você? Ele disse: não, eu sou de nascença. É o próprio apóstolo Paulo que está dizendo. Mas aí você vai observar aonde o mesmo apóstolo Paulo, só que agora, lá na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, e o versículo de número 5, o próprio apóstolo Paulo falando já uma outra coisa a respeito da sua cidadania. Como ele vai dizer também na palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo de número 11, que é a sua principal carta. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando alguma coisinha dessa carta aos Romanos, que é a principal das cartas que ele escreveu. Então lá em Romanos, no capítulo de número 11, o versículo de número 1, o apóstolo Paulo, ele vai dizer muito fortemente, dizendo: por um acaso Deus desprezaria o seu povo? De maneira nenhuma. Aí ele vai explicar: olha, e eu também preciso vos dizer, eu sou hebreu da tribo de Benjamim. Ele respondendo ali enfaticamente. Aí, ora, se lá atrás, agorinha há pouco, nós observamos em Atos, no capítulo de número 22, no versículo 27 e 28, o apóstolo Paulo dizendo que ele era um romano de nascença. E agora, já aqui ele está defendendo em Romanos 11, que ele era um judeu e que também era da tribo de Benjamim. Não obstante a isso, para ficar mais claro ainda a afirmação do que Paulo estava querendo dizer aqui no capítulo agora de número 3, o verso de número 5, ele vai dizer da seguinte forma: eu, Paulo, fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e segundo a lei fui fariseu. Ora, não tem nenhuma sombra de dúvida que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele foi circuncidado ao 8º dia. Se foi circuncidado, ele era judeu. Segundo ele mesmo diz: eu sou da linhagem dos israelitas. Ainda diz de qual é a tribo: da tribo de Benjamim. E ainda diz: e segundo a lei fui fariseu. Ele tinha que ser judeu para ser fariseu. Então não há nenhuma sombra de dúvida que apóstolo Paulo, ele é judeu. Mas como ele é judeu, sendo que agora há pouco, pastor, o senhor leu em Atos que ele alegou ter a cidadania, que ele era de nascença um romano. Será que o apóstolo Paulo mentiu, se equivocou? Perceba que tem aqui algumas questões, parece fácil, mas não é fácil. Se você não tiver uma resposta imediata, pode ser que você vai ter alguma dificuldade para entender todos esses pormenores. Pois bem, deixa eu lhe dizer, apóstolo Paulo, não obstante a isso, ao fato de sermos informados que ele era morador de Tarsis. Ora, se ele era morador de Tarsis, complicou um pouquinho mais,
porque Tarse, ainda que sendo da Cilícia, uma província romana, ele necessariamente, se alguém da Cilícia quisesse ter cidadania romana, ele teria que fazer o mesmo processo, ter uma grande quantia em dinheiro. Sendo uma província, não significava que ele era uma nação. É como que os judeus viveram espalhados pelo mundo inteiro, estavam morando em uma outra região que não era deles, uma pátria que não era deles, contudo eles não deixaram de ser judeu. Então as pessoas da Cilícia, eles não perderam a sua identidade, eles não eram romanos, ainda que a província sendo uma província romana, complicou. Então, se ele não era judeu e nem romano, ele se equivocou ou mentiu? Não, queridos, apóstolo Paulo não mentiu, não se equivocou, e ele disse em ambos os momentos a verdade, ou seja, ele era cidadão romano, de direito nativo, e era também um cidadão israelita, ou seja, ele era um judeu. Inscreva-se em nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações de nossas mensagens.